Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, edição de quinta-feira, e habitualmente a este dia levamos até si a análise dos grandes pontos que marcam a semana, sob o olhar de Adelino Buque. Hoje, dois temas na linha da frente. Tanto vamos olhar para a insistência parte da Renamo, que voltou a submeter dois recursos, neste caso à Comissão Nacional de Eleições e ao Conselho Constitucional, e lá mais adiante vamos olhar para os contornos tanto da petição ou da carta que os juristas apresentaram em forma de queixa à Procuradora-Geral da República, mesmo a propósito, falo dos juristas Teodoro Wati e Teodato Nguana, mesmo a propósito do caso que envolve o analista Julião Cumbano. Portanto, são estes dois temas que irão prefazer esta edição do Noite Informativa. Muito boa noite, Adelino Buque. Começava mesmo por esta insistência da Renamo ao submeter agora dois recursos à CNE e ao Conselho Constitucional e a insistir que havia, sim, irregularidades, tanto no processo ou melhor, na exclusão de Venâncio Mondlane como cabeça de lista pela Renamo ao município de Maputo. Sim, boa noite, muito obrigado. Eu penso que os dois recursos submetidos pela Renamo não devem ser vistos meramente como insistência, porque se tivermos em consideração aquilo que foi o posicionamento do Conselho Constitucional, de que a solicitação tinha sido feita por pessoa errada, portanto, aquilo que era o interesse da própria Renamo acabou não sendo analisado ao nível do Conselho Constitucional. Portanto, eu penso que este recurso, na minha opinião, peca por ser tardio, porque as baterias da área jurídica da Renamo deviam ter reagido para ganharem tempo logo que receberam o acórdão do Conselho Constitucional. De modo que, ao ser dito que a pessoa não era elegível para requerer a inconstitucionalidade, portanto, deveriam ter, em face disso, se conformado com aquilo que é a legislação e pedir aquilo que agora estão a solicitar. Agora a porta é certa, a via é certa. Eu penso que sim, agora sim, é certo. É verdade que não é um dado adquirido que possam ter uma resposta positiva ou negativa, mas, de qualquer forma, neste caso específico, o Conselho Constitucional terá de se debruçar sobre o caso com muita profundidade e trazer a público a sua aceitação ou negação, as causas e por aí em diante, e aí a base de análise será muito mais fácil. Para dar a resposta melhor para a publicação do primeiro acórdão, o Conselho Constitucional levou o tempo que levou, e agora para esmiuçar este processo, como é que olha para o timing? Falo vem aí o processo eleitoral, a campanha eleitoral. Começa como já dia 25. Bom, eu penso que independentemente do período que levarem para analisar se faz parte ou não faz parte, tendo em conta que concorrem às listas dos partidos políticos, eu penso que não é um problema em si. É verdade que prejudica a imagem da pessoa que deveria galvanizar este processo, porque não o pode fazer moralmente com a força que devia fazer, tendo em conta que se participa ou se não participa. Mas eu penso que, do ponto de vista daquilo que é a resposta como tal, não fica prejudicado, porque o partido se mantém. É uma questão de ter ou não aquele indivíduo como cabeça de lista. Falando sobre o ambiente que se vive na Renamo, é possível aqui adivinhar, estamos numa situação em que a Renamo insiste com um candidato que a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, alega estar irregular ou estar perante irregularidades. Não seria este o momento da Renamo apostar e a todo vapor
na segunda opção? Repara, a Renamo está animada pelo facto de que tivemos opiniões de pessoas abalizadas do ponto de vista daquilo que é a constitucionalidade, não é? E que dizia-se que o facto de ter renunciado na Assembleia Municipal para a Assembleia da República por si só não constituía um mal maior. Portanto, não é... Agora, é preciso sabermos como é que o Conselho Constitucional vai analisar esta passagem da Assembleia Municipal para a Assembleia da República. Se isto constitui uma renúncia penalizável ou pode-se considerar a necessidade de servir ao mais alto nível, porque efetivamente pode-se considerar que a pessoa deixou de fazer parte da Assembleia Municipal, mas foi para a Assembleia da República. Agora, sabe que o direito tem esta particularidade de um exercício de retórica muito grande e sempre ganha quem maior argumento possa obter, independentemente de haver, em alguns casos, alguma clareza sobre o que é que deve ser feito. Neste momento, eu penso que a Renamo está animada com este facto de que existe a ideia de que a sua renúncia não foi por outros interesses, não servir a mesma sociedade a nível um pouco mais superior. Agora, vamos ver se ao nível do Conselho Constitucional isto procede ou se não procede. Como é que acha que iria ser feita esta emenda? Na possibilidade, na eventualidade do Conselho Constitucional decidir a favor da Renamo, enquanto o processo eleitoral já decorreu, que contornos é que isto vai ter? Os contornos, penso que não existem contornos, não sei, mas havendo esta pendente, a própria Comissão Nacional de Eleições teria que salvaguardar a hipótese de aceitação ou não aceitação, portanto, e com base nisso formular a lista final que vai à votação. Portanto, eu penso que o maior segredo estará, aliás, segredo nem tanto, mas a CNE é que deve ter esta cautela de não fechar do ponto de vista de quem são os que vão à eleição antes da tomada de decisão do Conselho Constitucional. E isso não prejudica muito, porque efetivamente quem vai à votação é a Renamo, não a pessoa. Ok. Do ponto de vista de estratégia, a Renamo, a nível da cidade de Maputo, parte de certa forma com algum desfavoritismo face aos outros partidos que já trabalham em pré-campanha? Até que ponto? Sem dúvida, porque eu penso que a Renamo, na minha opinião, posso estar errado, está a ficar muito preso, não é, à figura do cabeça de lista. Eu penso que não deveria ser esta a estratégia, não é? Tem estado a sair timidamente ao nível da cidade de Maputo e às vezes não sai, não aparece, está mais preocupado. Mas não são todas as pessoas, não são todos os militantes da Renamo na cidade de Maputo que devem se preocupar com a questão jurídica. São 3, 4 pessoas que estão ali a trabalhar sobre esse aspecto. Os outros deveriam estar no campo a fazer o seu trabalho, independentemente de estar presente ou não o próprio cabeça de lista, que é o Venâncio Mondlane. Poderiam estar outras pessoas a fazer um trabalho de campo, que é essencial neste momento, divulgar o projeto da Renamo. Mas também devemos ter cautela no sentido de que a própria campanha ainda não começou, não é? Okay. Estamos na pré-campanha, mas de qualquer modo outros partidos também estão se apresentando e estão fazendo o seu trabalho político. Tá, vamos virar de página para olhar para o caso dos juristas Teodoro Wati e Teodato Nguana, que submeteram semana finda uma ação judicial
contra o analista político Julião Kumbana por alegadas ameaças à integridade física. Este pedido foi submetido à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, até porque ainda hoje a Frelimo, através do seu secretário-geral, veio a público dizer que não se iria pronunciar e que a imprensa tinha que ouvir as partes envolvidas neste enredo todo. Como é que olha para este? Muito obrigado. Eu penso que analisar este facto é sempre contém sempre um pequeno melindre, não é? Okay. Porque trata-se de pessoas reputadas, são pessoas de grande responsabilidade política e governamental. Por outro lado, temos um professor Kumbana metido neste processo. São pessoas que eu respeito e, por conseguinte, aquilo que eu vou dizer não tem absolutamente nada a ver com as pessoas, mas tem a ver com o facto que é levantado. Eu penso que o posicionamento do secretário-geral do Partido Frelimo é um posicionamento, na minha opinião, justo, tendo em conta que a ter que fazer alguma coisa ao nível partidário deveria ter sido feito antes de extravasar para o nível jurídico. Okay. Considerando que todas as pessoas envolvidas são membros do mesmo partido. Portanto, uma vez que o processo está a nível jurídico, o secretário-geral não pode intervir, naturalmente, sob pena de ser conotado como alguém que está a tentar influenciar o curso dos acontecimentos. Dito isto, do ponto de vista da atitude dos dois juristas, eu penso que é uma atitude didática que tem a ver com o trazer a público o direito de defesa de um nome, de honra e de integridade pessoal, não é? Okay. Uma vez verificadas estas questões de que há uma ameaça velada por parte do analista Kumbana. Podemos estar de acordo ou não, mas é um direito que assiste aos dois remeter este caso à Justiça e a Justiça terá de se pronunciar face àquilo que são as petições apresentadas, não é? Este assunto teve o seu momento mais quente, que era o momento das internas na Frelimo, quem seria ou não cabeça de lista. Nós estaremos a dar muito pano para manga a estas alturas de debater questões. Eu penso que sim, porque, como dizia, houve uma oportunidade para, ao nível interno do Partido Frelimo, poderem se debruçar sobre este caso específico e não deixar que a coisa viesse a público e ser tratado a este nível, a público, sobretudo quando já se fala da justiça. Muitas opiniões giravam à volta de que o professor Kumbana deveria se retratar do ponto de vista das suas afirmações, devia se retratar publicamente, não é? Em relação à carta que ele teria escrito. Era uma forma de acabar com o problema. Outras pessoas tinham a ideia de que, sendo as três pessoas envolvidas membros do Partido Frelimo, o Partido Frelimo, através, se calhar, do seu comitê de verificação, poderia convidá-los, não é? Não propriamente porque seja essa a função, mas como uma forma de atenuar um assunto que, de uma ou de outra forma, acaba beliscando aquilo que é a imagem do próprio partido. Poderia ter feito este trabalho e o assunto eventualmente teria morrido por aí. Mas, pronto, a situação não foi essa e estamos, neste momento, com este caso na Procuradoria-Geral da República.
A minha opinião é que tanto a conciliação por meio político quanto a resolução jurídica constituem lições para a nossa sociedade. O facto de ir à Procuradoria-Geral da República, eu penso que não deve ser algo que meta medo às pessoas. Antes, pelo contrário, é preciso verificar até que ponto é que determinadas expressões, quando emitimos uma opinião, constituem efetivamente aquilo que pode ser considerado uma ofensa ou não, não é? E eu penso que vamos sair todos a aprender por via disso. Agora, que esta queixa à Procuradoria-Geral da República poderá eventualmente trazer à tona aquilo que são as autocensuras das pessoas do ponto de vista de expressão, aquilo que são autocensuras dos órgãos de comunicação, sobretudo escritos, pode ser que estejamos a abrir uma página nessa perspectiva, porque as pessoas terão sempre aquela ideia de que esta palavra é adequada, não é adequada, como é que eu me expresso, como é que devo dizer. Quer dizer, uma espécie de um medo interior para você emitir aquilo que é a opinião com as palavras que lhe convier. Mas faz parte da educação cívica. Ok. Acredito que tenha lido a colocação do professor Julião Cumbano na altura, o chamado artigo dos sacrifícios, portanto, aqui a proferir ameaças tanto a Samora Machel Júnior como a vários outros que haviam enveredado pelo mesmo caminho. Olhando para o cenário e o momento, a conjuntura em que foi escrito aquele artigo, até que ponto é que isto revela alas no seio do Partido Frelimo? Não sei se pode revelar alas, mas pode revelar a diferença de opinião sobre um assunto específico. E que assunto é este? É que o princípio que rege os estatutos da Frelimo é que um membro do partido não pode concorrer por uma lista contra a lista do seu próprio partido. Sim. Isto é estatutário, sim, não é? No seio do Partido Frelimo. E o atropelo pressupõe sacrifícios? Não percebi? O atropelo a esses estatutos pressupõe há sanções próprias previstas pelo estatuto, pode passar por um processo disciplinar, pode passar por suspensão, até a expulsão no seio do partido. Okay. Agora, a questão da interpretação deste pressuposto estatutário vamos encontrar quando, na mesma altura, há um pronunciamento segundo o qual a filiação a um partido político não isenta a pessoa de exercer o direito de cidadania. Sim. Portanto, são duas correntes de opinião diferentes, não é? Okay. Em que um defende estritamente o que está escrito no Estatuto, o outro defende a ideia de que, ainda que eu seja membro do partido, esse facto não me coarta o direito de exercer a minha cidadania como pessoa. Mas repare que, se formos a olhar com cautela, o direito de filiação partidária é um direito que assiste as pessoas de forma voluntária, até porque em Moçambique não há obrigatoriedade de filiação partidária. Isto Okay. por um lado. Por outro lado, é preciso dizer-se que quando tu te filias a um partido, um dos pressupostos da tua filiação é tu aceitares o estatuto, não é? E cumprires o estatuto. Então, se alguma coisa está errada no estatuto, não é depois de tu entrares que vais dizer isto está errado. Em foros próprios, tu vais ter que te debruçar sobre este aspecto específico.
Então, neste caso particular, não tem muito sentido, não é? Trazer a ideia de que o facto de eu estar a militar num partido não significa que eu perco o direito de cidadania. Há direitos que tu voluntariamente abdicas dele quando tu entras para uma determinada sociedade, para uma determinada associação, que neste caso é o partido, não é? Então, eu penso que são estas duas correntes que existiram, que existem e que, na minha opinião, o professor Kumbane, agarrado àquilo que é de facto o Estatuto da Frelimo, que diz de forma absoluta que tu não podes concorrer contra nós, porque tu és nosso membro, e é com base nisso que ele diz taxativamente que as coisas devem ser assim e foram sempre assim. E é evidente que sempre foram assim. Portanto, esta questão do debate do direito de cidadania é um debate que surge num quadro em que a massa crítica vai crescendo no nosso país, a necessidade de olhar para as coisas de outra forma, ainda que dentro do próprio partido crescem, peca por não ser dentro do próprio partido que se debate este assunto. Na minha opinião, peca só por isso, mas são debates que são aceitáveis do ponto de vista de opinião, senão estaríamos todos a ter a mesma opinião e isso não tinha nenhum sentido, não é? Ok. Voltemos ao prisma jurídico. Tanto Teodato Nguana como Teodoro Watt são vozes sonantes do país, da justiça moçambicana, são pessoas que as suas opiniões contam. O que é que acha que esta ação para a Procuradora-Geral irá resultar? Haverá espaço aqui para a abertura de algum processo? Eu penso que sim. Eu penso que sim. O facto de serem autoridades do ponto de vista do setor jurídico não vai impedir que a sua reclamação seja tratada como poderia ser tratado uma outra reclamação. Naturalmente que, tendo em conta as pessoas que submeteram este pedido, o nível de análise técnico, jurídico vai ser muito mais apurado para não parecerem as instituições já ficarem ridicularizadas em praça pública. Até porque esta abordagem poderá ter o condão de assistirmos a um debate de escolas diferentes do ponto de vista de formação e do ponto de vista de entendimento daquilo que é a jurisprudência nacional. Repare, eu estive a olhar para este debate à volta da questão do direito de cidadania e lembrou-me um facto interessante, porque isto tudo resulta dos estatutos da Frelimo. Sim. É muito importante que isto se diga, embora esteja na área jurídica. Em 1983, okay, a Frelimo realizou o 4º Congresso. O 4º Congresso do Partido Frelimo foi aquele que, pela primeira vez, veio reconhecer o direito de iniciativa privada na área econômica, não é? Okay. Na área econômica. Nessa altura, o Estatuto não só o Estatuto, como a Constituição da República dizia taxativamente que a República Popular de Moçambique combate sobre todas as formas a exploração do homem pelo homem. Okay. Não é? E a Frelimo, no seu 4º Congresso, abre-se para uma economia do mercado. A par
desta abertura para a economia do mercado, começou a haver um debate interno desta natureza, por exemplo. Será que um membro da Frelimo pode ter uma iniciativa privada? Será que um membro da Frelimo pode ter empregados? Se tem empregados, teriam que ser quantos? Não sei se está a ver. Sim. Quer dizer, o nível de debate não foi tão caloroso como hoje, porque o nível da abertura, a massa crítica cresceu muito. Mas são mais ou menos as mesmas coisas quando há um momento de mudanças. Há sempre aquilo que são os reajustamentos que devem ser feitos ao nível estatutário do próprio Partido Frelimo. Eventualmente, esta questão pode não ter sido incorporada do ponto de vista de estatuto, mas claramente que o debate desta ideia se pode ou não pode ter empregados, se pode ou não pode ter iniciativa privada, abriu um horizonte e permitiu que aquelas pessoas que, por natureza, tinham a ambição de ser empresários, pudessem ser empresários e continuassem a militarem no Partido Frelimo e não fossem considerados como sendo aqueles que estão a fazer a exploração do homem pelo homem. Se recuares um pouco no tempo, num outro momento também de mudança, que foi o famoso momento de debate, creio que foi na Assembleia Popular, sobre o transporte das pessoas no Chapacé. Ok. Também foi um debate que trouxe correntes diferentes, mas foi um debate que depois o resultado foi que o Chapacé, no fim do dia, estamos com ele até hoje e está aí a funcionar. Portanto, eu penso que são debates que não fogem muito àquilo que são as transformações, as novas dinâmicas da sociedade. Neste caso, este debate está a acontecer por quê? Está a acontecer porque estamos no processo da descentralização. E o processo da descentralização traz novas nuances, dentre as quais esta questão de autarcização a nível nacional. Agora, nas 53 autarquias, mas em 2024 em todo o país. Então, há uma mudança e se calhar aqui é preciso voltar a olhar para o estatuto do partido, o que é que poderá ser vantajoso ou não no quadro da gestão dos seus quadros, passa a repetição, o que é que poderia ser melhor para a Frelimo do ponto de vista de gestão de quadros, tendo em conta as exigências que o próprio partido impõe para que tu sejas um candidato, para que seja... E até porque pode ser, no fim do dia, um indivíduo útil numa determinada região, mas que no seio do partido as pessoas podem não ter a mesma opinião de si. Mas será que esta pessoa, optando por concorrer como indivíduo ou suportado por um conjunto de pessoas, tratando-se de uma governação local, prejudica o partido ou fortalece o partido? Não é? Okay. Então, eu penso que, se calhar, este debate que está a acontecer vai nos levar a esta reflexão interna do próprio partido e, se calhar, mesmo não revendo, determinadas situações poderão vir a ser toleradas e beneficiarem os membros do partido, naturalmente, a sociedade e todos nós. Okay. O país arriscou recentemente, o governo arriscou recentemente numa mexida, do ponto de vista legal, sobre a lei de transações cibernéticas. Transação cibernética era qualquer coisa assim. Por que é que lhe colocou esta questão? Há um ponto de vista que não está a ser explorado. O fórum em que o professor Julião Cumbane... Foi buscar esse debate. Sim, o fórum, isto é colocado na rede social, é colocado no Facebook. Até que ponto é que há instrumentos legais para um posicionamento
colocado numa rede social ser movido como uma ação judicial? Bom, não tenho uma resposta para esta pergunta que faz, mas não há dúvidas que hoje as redes sociais constituem-se um meio de comunicação sem servido a bruto, Sim. não é? Eu penso que os órgãos de comunicação social formais têm normas, têm regras para apresentar o seu produto ao público, mas as redes sociais são, por excelência, aquela comunicação que é feita à imagem de quem o faz, não é? A imagem de quem o faz. E eu penso que não deixa de ter interesse, até porque, se for já notar, se calhar, se este artigo do professor Kumar tivesse sido escrito no jornal, se calhar tivesse pouco audiência do que teve nas redes sociais. Portanto, não sei dizer até que ponto é que legalmente pode-se buscar esta questão, mas nós temos agora um exemplo, não sei se é feliz ou infeliz, por exemplo, o caso de Portugal, está aí o Benfica com problemas de sei lá, se chamam topeira. É topeira, sim, o caso é topeira, sim. Mas tudo resultando também dos e-mails, né? Então, aqui a questão, se calhar, é a confirmação da identidade e de quem o escreveu, e a partir daí o resto acontece. Porque também pode acontecer falsas identidades do ponto de vista das redes sociais. Mas neste caso parece que a pessoa assumiu que foi autor e não resta mais nada senão assumir as responsabilidades que podem advir desse processo. Tá. Adelino Buick, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Obrigado. Seguramente que próxima quinta-feira estaremos de volta com mais temas. Obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura